Então, hoje nós temos de novo a honra de contar com o Dr. Wanderson Kleber de Oliveira. Ele é um epidemiologista bastante conhecido no Brasil e no exterior. Ele tem uma carreira no setor público muito bem alicerçada. Tudo que conversa com ele sobre epidemiologia, o Dr. Wanderson sabe. Ele é doutor em epidemiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é secretário de Serviços Integrados de Saúde do Supremo Tribunal Federal. Ele é membro da Comissão Médica de Educação do Estado de São Paulo, que eu tenho a honra de fazer parte junto com ele, e aí que nós temos uma relação um pouco mais próxima. Muito obrigado, Wanderson, mais uma vez, e ele vai falar sobre a retomada da educação formal em tempos de Covid-19. Muito obrigado, Wanderson, muito obrigado mesmo, é uma honra tê-lo aqui novamente conosco. Doutor Medina, muito obrigado, bom dia a todos que estão entrando e que vão assistir, né, esse tema, esse vídeo em algum momento. Eu desejo a todos aí muita saúde, um excelente dia, e agradeço em nome do senhor aí ao Hospital do Rim e também a todos que me convidaram, né, vocês que estão me dando a honra de estar aqui conversando com vocês. Muito obrigado. Vou debater com vocês a retomada da educação formal em tempos de Covid. Eu sou o Anderson Oliveira, eu sou epidemiologista, também sou professor e sou pai. Então, estou aqui com tripla função, porque esse é um tema muito caro para a nossa sociedade e que eu venho lutando há muito tempo para dar um pouquinho de coerência e compreensão das lacunas, né? Porque também temos, eu, assim como vários colegas que lutam pela educação, tem várias dúvidas também. Então, não é um assunto que é dicotômico, né? É sim ou não. Existe aí um matiz, um espectro tão grande quanto a própria doença, né? Nós estamos falando de que 40% das pessoas com Covid são assintomáticas. E 60% das pessoas que são sintomáticas vão ter um espectro clínico que vai de leve a moderado, em 80% dos casos, 81% dos casos. Alguns vão necessitar de internação, casos graves. Outros vão apresentar situações mais críticas, com possível evolução para óbito. Nesse caso, o que a gente já sabe é que cerca de 20% destes casos que vão para a internação, que de modo geral são sintomáticos, né, uma síndrome respiratória aguda grave, 20% podem necessitar de suporte ventilatório, ou seja, por ventilação mecânica ou por oxigênio em grande volume, né? E a gente viu o resultado da situação, como aconteceu em Manaus e outras regiões do país e do mundo. A letalidade específica e localizada, principalmente entre os casos sintomáticos, ela gira em torno de 2% a 3%. Mas a letalidade real, global, às vezes ela chega a 0,5% ou menos que isso. Depende muito do universo que você está observando. E eu começo falando sobre o espectro clínico, porque primeiro a gente tem que falar de que doença que nós estamos falando neste momento para podermos retomar as atividades da educação formal. E nesse sentido, saiu um artigo agora, no dia 5, né, agora, 6 dias atrás, saiu um artigo sobre a presença, né, a questão do papel dos casos assintomáticos na transmissão. Então, nós temos que partir de uma premissa que apenas 2% dos indivíduos positivos carregam 90% do vírus que circula na comunidade. E esse estudo mostrou que, independente da condição, se ele é sintomático ou assintomático,
Aproximadamente 50% dos indivíduos com teste positivo parecem estar em fases não infecciosas da doença, com baixas cargas virais, onde geralmente o vírus não foi isolado. Eu achei muito interessante. Esse vírus ainda está esse artigo está num pré-print e ele traz uma série de informações interessantes, né? Ele está na BMJ, ali no pré-print com a BMJ, mas ele traz algumas informações importantes, né? Você pode observar uma correspondência ali nas curvas de sintomáticos e assintomáticos para a carga viral na saliva e o percentual acumulado na população, bem como o percentual da população e essa carga viral olhando aqui para os assintomáticos e para os sintomáticos em relação à carga viral e transmissibilidade. Então, no histograma aqui, você vê as cargas virais de saliva na população, são 1.405 casos aqui, em comparação com o mesmo histograma de cargas virais em indivíduos sintomáticos, são 404 aqui, indivíduos. O último representa os dados compilados de 10 estudos, uma função de densidade e de probabilidade, uma log normal, ajustada às distribuições. E do lado B aqui, você pode ver a função da distribuição cumulativa da carga viral em populações sintomáticas e assintomáticas. E aqui fica um pouco mais claro, né, mostrando que os histogramas aqui são iguais nas duas figuras, e a gente tem aqui a linha azul dos assintomáticos e a linha vermelha dos sintomáticos, e aqui a população percentual aqui em 50%, 12%, 2%, carregando 90% dos virions aqui nos assintomáticos, e praticamente a mesma coisa acontecendo com os sintomáticos. Então, eu achei esse estudo bem interessante, vale a pena estudá-lo depois, com mais calma, e aprofundar um pouco mais. Entrando numa fundamentação um pouco mais específica, nós temos, na atualidade, 1 bilhão de doses de vacina aplicada no mundo, né? 1.206 bilhão, mas temos que lembrar que essas vacinas, de modo geral, apresentam eficácias diferentes, apresentam tempo de aplicação da segunda dose diferente, e também são, de modo geral, em 2 doses. Então, 1 milhão, a gente está falando de 500 mil pessoas. O mundo tem 7 bilhões, então a gente está muito longe ainda de conseguir algum nível de proteção coletiva por meio da vacina. Isso considerando o mundo e considerando também o Brasil. O Brasil, ele está com... Nós estamos com 15 milhões de casos, 15,2 milhões de casos, em média, atualmente, 25 mil casos por dia, uma incidência de 7.237, temos 423 óbitos acumulados, 423 mil, varia muito, porque esse dado é de ontem, então, geralmente, segunda-feira tem um valor menor, mas, em média, nós estamos mantendo ali um platô de transmissão muito alto, né, em torno de 2 mil óbitos por dia. E isso nos preocupa bastante. Eu creio que eu já tenha falado com vocês, eu gosto muito de olhar o Brasil pelas características de comportamento dos vírus respiratórios. Os vírus respiratórios, no Brasil, eles consideram o país como se fossem 4 grandes regiões. Então, não são 5, como a gente é acostumado, né, como política administrativa, que é Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Para os vírus respiratórios, existe um padrão de similaridade da região Norte, tirando ali o Tocantins. Então, eu vou chamar aqui para a nossa apresentação de região Noroeste. Então, pega Acre, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Amazonas.
Então, esse aqui é o padrão de distribuição desde o início, mas vamos olhar aqui com lupa para o momento atual. Então, nós podemos observar que, exceto para o estado de Roraima, que está aqui com uma leve tendência de aumento, a partir da semana 14, 13, 14, todos os demais estados em queda, né? Pelo menos aqui, se a gente considerar o Amazonas como o primeiro estado, desde a semana 3 vem caindo. Obviamente, nós vimos mais no final de janeiro e fevereiro o efeito da transmissão, que foi os óbitos e as internações de casos graves, por isso que a gente tem uma lembrança de uma coisa acontecendo mais ou menos em fevereiro, mas temos que lembrar que aqui a gente está olhando para a infecção ativa e a circulação numa comunidade primeiro. Então, Amazonas, todos os estados caindo, Roraima aqui precisa ser olhado com lupa. Então, para a situação de Roraima, carece um pouco mais de atenção para o retorno da atividade formal, diferente dos demais estados que estão em franca queda. E um argumento válido, notório, é que as incidências ainda estão muito elevadas para se considerar abertura, mas isso aí a gente vai para o debate e fazemos isso juntos. Agora a região leste, eu pego o Nordeste, tiro do Nordeste o Maranhão e o Piauí, e acrescento o Espírito Santo e Rio de Janeiro. Então, os vírus respiratórios entendem que Rio de Janeiro e Espírito Santo têm mais similaridade com o Nordeste do que com Minas Gerais e São Paulo. Talvez pelas barreiras naturais, Serra do Mar ali, Serra do Espinhaço, sei lá qual o nome da serra, não lembro o nome, mas as barreiras naturais, características ambientais, são e devem ser consideradas nesta situação. E neste local, nesta região, nós temos aqui 2 estados que apresentam um aumento. Temos o Rio de Janeiro, em preto, a partir da semana 15 aqui, então o Rio de Janeiro subiu a taxa de infecção aqui bastante, da semana 15 para 16, mas todos os demais, e o Pernambuco aqui com uma tendência de subida, principalmente a partir da semana 15, mas variando ali numa estabilidade. Então, nós temos queda em todos os demais estados. Isso é um ponto na região. Então, nós temos aí um estado na região noroeste, 2 estados na região leste, e agora vamos olhar para a região centro-norte. A região centro-norte pega a região centro-oeste, mais Maranhão, Tocantins e Piauí, que tem características de similaridade de transmissão viral. E aí, olhando para esses estados, nós temos aqui apenas o Piauí com uma leve tendência de aumento, que é esse preto aqui, essa linha preta. Mas todos os demais com tendência de queda já há mais de 4 semanas, pelo menos. Aí nós vamos para a região centro-sul do país. A região centro-sul do país envolve os 3 estados do sul, mais Minas Gerais e São Paulo. Quando nós olhamos para essas regiões, temos aqui o estado do Rio Grande do Sul, que é essa coluna verde, tá? Em queda também, há várias semanas. O estado de São Paulo, essa linha preta. Estados, e aí temos aqui apenas o Paraná, essa linha vermelha, nas últimas 2 semanas, com uma leve tendência de aumento. Então, quando eu olho para todas essas regiões do Brasil, estou falando de 27 estados, dos 27, 5 apresentam uma leve tendência de aumento de casos nas últimas 2 semanas, e para esses estados, em especial, associado à atividade de retomada, tem que ter uma maior atenção das características de transmissão localizada, por regiões de saúde, por município, né? Não dá para olhar apenas para o estado. A doença ela tem características
muito peculiares, a depender de onde a gente está olhando e do momento que nós estamos olhando. Então, quando eu vejo que 22 estados de 27 estão apresentando uma tendência de queda sustentada, pelo menos algumas semanas, há pelo menos 4 semanas, significa para mim que é o momento correto de se discutir e trabalhar o retorno de forma gradual e sustentado por protocolos rígidos de prevenção da transmissão. Tá? Então, eu vou falar um pouco disso mais adiante. Mas, e aí? O que nos reserva o futuro? O que nós podemos considerar de risco? Né? Primeiro, eu quero discutir com vocês aqui a questão do perfil da pandemia no início do ano passado. Então, o que nós estamos falando de pandemia no ano passado e que características eu devo levar em consideração? Vocês se lembram que no ano passado nós tivemos, de forma muito diferente, eu caracterizo, vários colegas têm caracterizado a epidemia no ano passado como uma epidemia assíncrona. Então, a gente começou muito claramente o vírus se deslocando ao longo do tempo e do espaço no Brasil inteiro, diferente deste momento, no verão, que nós vimos uma epidemia síncrona. Então, as variantes P1, principalmente, P2, elas se disseminaram com uma velocidade tão grande que, diferente do ano passado, a epidemia praticamente está ocorrendo da mesma maneira em todo o território nacional. Né? Então, isso chama a atenção em relação a essa característica da transmissão. Então, por isso que eu botei aqui esse gráfico aqui das curvas, né, da epidemia. Então, a gente está falando aqui de um período em que a P1 e a P2 está participando com uma presença bastante importante. E esse período aqui, ele é basicamente este período aqui. Então, segundo a Universidade de Washington, se nós mantivermos a transmissão com o mesmo padrão observado até o dia 2 de maio, isso vai mudando ao longo do tempo, nós teríamos 3 cenários. Um cenário muito ruim, que é esse vermelho, essa linha pontilhada vermelha, podendo ter um novo pico aqui, mas na projeção atual é um pico menor do que o pico aqui do mês de abril, maio. Temos a linha roxa, que é a projeção mantida a transmissão da maneira como ela vem tendo até o dia 3 de maio. E caso nós tenhamos uma adesão às medidas preventivas, principalmente o uso de máscara, essa linha verde aqui. Então, nós teríamos uma redução. E para cada um desses cenários, a universidade projeta a transmissão naquele dia. Então, no dia 3 de julho, estamos falando de 3.300 óbitos por dia. Na projeção atual, mantida as condições atuais, 1.700, e se a gente usar máscara, menos de 1.000 casos por dia, com uma tendência, vocês podem observar aqui, de queda, chegando ao final de agosto, 1º de setembro, com uma possibilidade de uma concentração de 941 mil óbitos, né? E numa situação, num cenário positivo, de 753 mil óbitos. Ou seja, nós estamos numa condição bastante crítica, porque, independente do cenário ser positivo ou negativo, mesmo as curvas se mostrando baixas, o nível de transmissão que não é desprezível, tá? Então, eu gosto sempre de fazer esse preâmbulo, porque nós estamos falando de condições de risco reais, em que nós não podemos passar para os professores, os pais, os alunos, risco zero. Não existe risco zero. Mas o que nós conhecemos
da Covid nas crianças, né? O que nós temos hoje de informações? Primeiro, crianças de todas as idades podem se infectar, isso é fato. Mas a gente sabe que as crianças, particularmente aquelas com menos de 14 anos, parecem ser menos afetadas do que os adultos. Na vigilância de vários países, as crianças normalmente representam cerca de 13% dos casos confirmados no laboratório. Nos Estados Unidos, crianças com menos de 18 anos são responsáveis por aproximadamente 10 a 13% dos casos confirmados no laboratório. E eu sempre cito Estados Unidos, Reino Unido, a Europa, porque eles estão fazendo muitos testes e têm sistemas de vigilância mais robustos do que o nosso. O número semanal de casos relatados pelo CDC entre pessoas de menores de 21 anos aumentou ao longo dos últimos meses. Mas aí nós temos que ponderar um pouco essa compreensão de aumento, porque esse aumento pode estar relacionado a uma transmissibilidade muito maior, e aí, obviamente, eventos raros se tornam eventos comuns, não que tenha mudado o evento raro. Então, é uma questão aí de proporcionalidade. E a incidência aumenta com a idade, e embora casos graves em crianças, incluindo fatais, tenham sido relatados, a maioria das crianças parecem ser assintomáticas, leves e moderadas, e os estudos estão demonstrando, inclusive, um estudo que saiu recente pela Fiocruz, aí, realizado ali em Manguinhos. A transmissão em ambiente escolar. Nós temos evidências limitadas de que a transmissão por crianças e adolescentes ocorre, mas é incomum em ambientes educacionais, ou creche, principalmente se a turma for pequena, outras medidas de saúde pública forem estritamente seguidas e a transmissão for baixa na comunidade, embora esse achado ainda seja inconsistente. Em contraste, vários estudos documentaram que a transmissão por adolescentes no ensino médio, mas esse achado também é inconsistente, a transmissão por crianças e adolescentes pré-sintomáticos também parece ser incomum em ambientes educacionais, quando testes de contato de caso são eficazes, e as estratégias de controle da pandemia, por exemplo, uso de máscara, bem ajustada, distanciamento físico, ventilação melhorada, são implementados. Então, nós não estamos falando do retorno de uma educação formal que nós tínhamos antes da pandemia. Não é abrir toda a escola, não é abrir para todas as crianças ao mesmo tempo, e não é abrir a qualquer custo. Então, se não formos sempre condicionarmos esse retorno formal a uma série de pré-requisitos, não é desse retorno que eu estou falando. Então, o retorno que eu advogo, que eu defendo, é um retorno gradual, com um estrito respeito às medidas de prevenção, com um cuidado adicional nas escolas em relação à limpeza, à desinfecção, à ventilação e ao distanciamento físico. É nesse contexto que nós estamos falando de retorno de educação formal. Não jamais foi retorno a qualquer custo e de qualquer maneira. Um exemplo é uma coorte prospectiva na Austrália, mostrando onde a maioria das escolas que permaneceram abertas durante a primeira onda, entre 752 contatos, sendo 649 crianças e 103 adultos, de 12 crianças que frequentaram escola primária, secundária ou educação e cuidados na primeira infância, definindo aí como 24 horas antes dos sintomas, tiveram apenas 3 infecções secundárias identificadas, 2 em crianças e 1 membro de adultos. Nos Estados Unidos e em outros países, a retomada da educação primária e secundária presencial, antes do surgimento de variantes mais transmissíveis, foi associada a relativamente poucos relatos de surtos escolares, quando as estratégias de mitigação foram implementadas. Em um estudo de transmissão associada no ensino fundamental, o uso inadequado de máscara pelos alunos e o distanciamento físico abaixo do ideal tiveram envolvidos com a ocorrência de cluster de casos num único distrito escolar.
E 2 grupos que apresentaram de 15 a 31 casos associados, dos 15, 2 grupos representaram 15 dos 31 casos a escola que envolveram transmissão provável entre professores, seguida de transmissão de professores para alunos. Além disso, há também uma constatação de que a proporcionalidade de crianças com menos de 18 anos, entre março e dezembro, ela foi maior, principalmente aqui, entre 15 e 19 e 5 a 9 anos de idade. Então, quando eu pego e comparo os dados dos Estados Unidos e comparo com os dados de São Paulo, nós fizemos, inclusive, ontem, soltamos, né, doutor Medina, o Boletim Epidemiológico da Educação, fizemos um boletim que foi publicado ontem, e a proporcionalidade também está batendo, ou seja, existe uma coerência no padrão daquilo que nós conhecemos com outros países. Então, quando a gente está comparando com os países, não é para falar o Brasil é igual aos Estados Unidos, é igual à Finlândia, é igual à Austrália. Nós queremos olhar as características, os padrões que são individuais, que muitas vezes apresentam algum nível de relação. Existem vários estudos mostrando o baixo risco de Covid na escola presencial. Então, tem esse aqui da Pediatrics, que saiu já em abril, agora deste ano, né, mostrando que na Carolina do Norte fechou um jardim de infância até os 12 anos de estudo, né, os primeiros 12 anos de estudo, e aí o governador anunciou que as escolas poderiam ser abertas por meio de um aprendizado remoto, com um modelo híbrido, e em agosto de 2020, dos 56 dos 115 distritos escolares se juntaram para implementar medidas de saúde pública, e eles descreveram aqui, neste resultado, que nas primeiras 9 semanas de instrução presencial, eles encontraram transmissão secundária dentro da escola, conforme determinado pelo rastreamento de contato. Então, é fundamental que na abertura a gente tenha uma estratégia de rastreamento de contato eficiente. Não precisa ser de base laboratorial, mas pelo menos de base sindrômica. Nós temos um outro estudo mostrando que escolas abertas e morbidade de crianças e professores na Suécia. Então, esse estudo mostrou que a transmissão de crianças menores de 14 anos em 2 condados, ela foi com maior incidência, e nos quais 35% da população norueguesa, onde a população norueguesa reside, demonstrando também menor transmissão ali nessas escolas. E tem um outro que é um estudo mostrando que a transmissão na Noruega também, mostrando que aqui no caso da Covid grave, definida como um tratamento com terapia intensiva, ele seja tão raro entre as crianças, ou seja, tem demonstrado esta segurança. Aqui nós temos um dado que é do CDC, mostrando também uma série de medidas que devem ser implementadas, né, com guidelines. Então os governos têm que fazer guidelines para orientar esse retorno. Aqui é um outro estudo mostrando que a taxa de ataque foi de 4% nas crianças, comparado com 17% em adultos, né? E nós vimos aqui, nesse outro aqui, no Contact Tracing, feito e publicado pelo JAMA, que a taxa de ataque foi mais elevada entre contactantes domiciliares. Então, a gente precisa discutir também o papel, né, dessa família que está ficando em casa, mas que está indo para o bar, está indo para o restaurante, está indo para, né, está andando no metrô sem máscara, está andando na rua e não tomando cuidados. Então, essa transmissão intradomiciliar tem demonstrado uma representatividade muito grande. No Brasil tem 2 estudos,
mais, na verdade, que tem um estudo que eu estou publicando agora também, em breve, vai sair, que eu estou participando de um estudo lá com o pessoal do Ceará. Aqui tem a reabertura das escolas na pandemia, não aumentou a incidência de mortalidade no Brasil. Isso foi feito com dados de São Paulo, com colegas da Universidade de Zurique, e a gente observou que não teve aí uma incidência mais elevada, né? A transmissão entre menores, ela, como eu mencionei, ela está descrita em vários artigos. A pediátrica tem muitos, tem na Lancet, tem na New England, e nós temos aí uma série de evidências científicas mostrando estas condições, e também a questão da priorização da vacinação, né? Os estudos ainda estão em curso, temos pouquíssimas vacinas que têm indicação para vacinação em menores de 18 anos. A Pfizer entra com uma indicação para acima de 16 anos, temos aí a Janssen e outras que podem ser aplicadas a partir de 12 anos de idade, mas isso tudo com experiências ainda muito pequenas. A experiência do estado do Amazonas, o Amazonas vem fazendo monitoramento desde o ano passado, desde agosto, quando eles abriram em julho, então mensalmente eles vêm coletando a situação da transmissão entre escolares. Então fizeram aqui vários inquéritos mostrando a transmissão entre escolares baseado no número de professores e alunos que se infectaram. E durante todo o processo de investigação realizado lá no Amazonas, a questão da segurança, né, e do perfil. Apesar de que nós tivemos aí um aumento, obviamente, na faixa etária mais jovem, mas principalmente ainda muito concentrado, se vocês observarem aqui, entre 20 e 59 anos, não em menores de 20 anos. Então, menores de 20 anos ainda vem mantendo uma proporcionalidade menor comparado com as demais faixas etárias, tá? A mesma coisa vale para os óbitos. Então, a gente pode observar, quando a gente está falando de óbitos entre menores de 20 anos, a gente está falando de casas decimais, menos de 1%, enquanto que para as demais faixas etárias, uma representatividade muito maior, 79%, 60% acima de 60 anos. E isso são dados operacionais, né, da transmissão no estado do Amazonas. E a experiência nossa aí do estado de São Paulo. Ontem nós publicamos o Boletim Epidemiológico da Educação, tá? E aqui eu quero agradecer a todos os membros da comissão, doutora Helena Sato, doutor Medina, doutora Luciana Becker, doutor Marco Aurélio Safadi, e também convidamos o doutor Luciano Pamplona, que é um amigo de longa data, é um epidemiologista que tem feito um trabalho no Amazonas, no Ceará, muito importante, apoiando a questão do retorno escolar. Só para que vocês entendam esses dados, a gente está falando de 28.064 registros na educação, aí no período de janeiro desse ano até 1º de maio, ou seja, a gente está falando dos primeiros 4 meses de transmissão ou de notificação em ambiente escolar, tá? Nós, na comissão médica, nós fizemos uma série de orientações à Secretaria da Educação, e para o retorno, pedimos a base de dados, fizemos uma análise externa, aprofundamos um pouco mais, né, nós discutimos entre nós ali as características e limitações, e aplicamos o guideline do CDC só para dar um overview sobre a situação epidemiológica das escolas. Então, quando eu olho para cá, que sistema é esse? É um sistema que ele está vocacionado para registro de casos de
estudante, professor, servidor ou terceirizado. O objetivo do sistema não é dizer quem teve Covid, mas é dizer quem está com Covid. Então, um sistema diferente do que alguns poderiam pensar, o objetivo não é saber se um professor teve Covid, é saber se um professor teve Covid e que naquele período de incubação ele esteve na escola presencialmente. E a escola poderia passar a ser um local provável de infecção. Lembrando que é muito complexo e muito difícil você dizer que efetivamente a transmissão se deu naquele ambiente, né? É a mesma coisa de febre amarela urbana e febre amarela silvestre. Para eu dizer que foi febre amarela urbana, não basta o caso ter acontecido na cidade. Eu tenho que pegar mosquitos Aedes aegypti e tenho que mostrar que a transmissão ela está sustentada ali naquela comunidade. Não bastaria simplesmente dizer que a pessoa mora numa cidade, numa área urbana, e que por isso a febre amarela daquela pessoa é uma febre amarela urbana. Ela pode ser uma febre amarela silvestre em ambiente urbano. Então, para algumas doenças, o LPI, o local provável de infecção, é muito complexo de ser definido. A mesma coisa vale para as doenças respiratórias. Então, eu pergunto se ele é estudante, se é sim ou não, se é estudante, professor, servidor terceirizado. Se ele for estudante, eu tenho que saber se ele teve 2 sinais e sintomas ou não, se ele cumpre a definição de caso, porque nessa faixa etária a gente tem muita transmissão de vírus respiratórios, né? Coriza, alergias e outras condições são muito comuns, então a gente está falando de uma notificação de um caso de um leigo. Então, tendo 2 ou mais sinais e sintomas, eu vou verificar se ele esteve na escola num período em que, de 14 dias antes do início dos sintomas, até 10 dias após o início dos sintomas, como para ele ser também considerado como fonte. Então, se ele foi, eu aplico o fluxograma da síndrome respiratória aguda no CIMED. Se ele não foi, se ele não teve sinal e sintoma, eu não registro no CIMED. Se ele não teve sintoma, mas esteve na escola 14 dias após apresentar sintomas, eu vou verificar. Se ele não teve na escola, ou seja, ele não faz parte da escola, não teve na escola, ele não é uma fonte de transmissão da escola. Ele pode ter funcionado como transmissão comunitária, né? E o meu objetivo é identificar as coisas que acontecem relacionadas à escola, dentro da escola. Então, se ele esteve na escola nesse período, ou seja, dentro de 2 semanas, eu aplico aquele algoritmo aqui de 2 ou mais semanas e vou para o segundo algoritmo. Então, ele sendo aluno ou professor, se sim, e apresenta 2 ou mais sinais e sintomas, aqui faltou dizer que ele tem que estar relacionado à escola. Então, nessa condição aqui, se ele volta, ele pode ser, não necessariamente estudante, aluno, servidor, ele pode ser uma pessoa externa. Faltou colocar aqui, nessas condições, seria também uma pessoa externa que funcionou como fonte. Então, ele entra, ele apresenta 2 sinais e sintomas, se sim, a data do início de sintomas, se ela foi 14 dias antes, se ele esteve na escola 14 dias antes, eu registro ele como um registro válido. Se eu não estive na escola naquele período, não tenho relação com a escola, eu nem registro no CIMED. Agora, se eu não tenho sinal e sintoma, eu vou fazer rastreamento de contato. Então, eu vou avaliar se ele teve contato próximo com aluno, professor, servidor da escola. Se sim, eu vou avaliar se realizou o teste de RT-PCR ou antígeno. Se o teste for positivo, eu registro, jogo um registro válido, caso confirmado de Covid, relacionado à escola. Se não, ele não registra no CIMED, ou seja, existem alguns critérios para entrar. Só que, como não existia regras de negócio, entrou muito registro que não deveria ter entrado. Então, e tivemos também problemas de duplicidade, multiplicidade. Um exemplo disso é que, na hora que a pessoa registrava a ficha, ela apertava o botão enviar, o sistema estava demorando para falar para ela que já estava processando, a pessoa ia apertando várias vezes o botão enviar, e aí aquele mesmo registro gerou dezenas de registros iguais dentro do sistema. Então, eu tirei as duplicidades,
tiramos ali as multiplicidades, resultou essas 28.064 linhas de registro válidas, e olhando para a completitude, ou seja, o quanto dos registros que tem informação de resultado de exame ou tipo de exame, a gente está falando de quase 60% que não tem nem informação se foi coletado exame e se foi coletado qual o resultado. E muitos desses registros estão com mais de 60 dias em aberto. O que demonstra que a escola ela é um ambiente de notificação, não um ambiente de investigação. Então, por isso, é importante que a gente até fez essa orientação, que haja uma interoperabilidade entre a informação da saúde e da educação. E aí, tirando esses dois campos, os demais campos estão muito bem preenchidos aí, tem uma proporcionalidade, que eu diria, razoável, né? Então, o dado de início de sintomas, nós temos 18%. Se tudo estiver certo, eu estou falando que 18% poderia ser assintomático, contactante de alguém que pegou Covid, e a diferença sendo casos sintomáticos. O campo idade contém 4,9% de não preenchidos, sexo 0,2%, sintomas 0,2%, ou seja, é um banco muito robusto, é um banco muito bacana, é um banco que vale olhar para ele com mais atenção. Nós não fizemos aqui um estudo científico, fizemos apenas a caracterização, a descrição básica, né? Tempo, lugar e pessoa. Então, em relação ao tempo, como que está esta distribuição de casos? Se nós olharmos aqui, total de casos prováveis de Covid é essa linha aqui. Então, a totalidade de casos, independente do momento, né, da rede de ensino de São Paulo. Então, quando eu pego aqui a totalidade, eu estou olhando aqui que a minha escala, ela está aqui em torno de 1.000. Nossa, eu sou péssimo aqui para registrar. E aqui, a escala mais baixa está em torno de 6.000. Então, eu tenho aqui em torno de 1.000, aqui em torno de 6.000 no momento de escala mais baixa, mas vocês podem observar que no período de abertura de escola eu tive aqui um aumento. Guardem essa informação que ela vai ser importante. Aqui do lado direito, que são as colunas, eu tenho a transmissão na comunidade. Então, esse padrão da curva aqui das colunas são os casos na comunidade e o padrão da linha são os casos nas escolas. Então, a gente pode observar que num período aqui onde eu tenho uma menor incidência, eu tenho uma maior incidência aqui e precisa ser investigado. Aí a gente aprofunda um pouco mais, vamos para os casos prováveis, e aí eu chego aqui e vejo que essa distribuição ali em cima, eu estou falando de 854 casos, 873 na semana 9. Como é que está a distribuição desses casos em relação à rede estadual? Então, quantos são professores, quantos são alunos, quantos são outros profissionais? Então, os alunos representam nessa base 50% do total de registros, dos 5.651 registros positivos, tá? Os professores representam 40,7%, e os demais servidores e professores de outras redes, 9,8%. Essa é a distribuição em relação às colunas aqui, a categoria coluna. Em relação à linha aqui, a gente tem 0,2%, está trocado aqui o nome aqui em cima, mas 61 representa 2,2% desse total aqui de 61, não, aqui tinha que ser 100%, desculpa, 100%, está errado aqui, está certo. 61, ou seja, de 0 a 19 anos, nós não temos professores, nem temos servidores, então está coerente com a informação, né?
a gente está falando até 19 anos, praticamente de alunos, apesar de que eu tenho alguns alunos aqui do ensino de jovens e adultos, que pega aqui acima de 20 anos, tá? Mas vamos nos concentrar aqui nos menores de 19 anos, menores de 20. Nós temos aqui a proporcionalidade em relação ao total, ou seja, nós temos entre os alunos até, são 2.798, nós temos aqui uma proporção de alunos, principalmente na faixa etária aqui de 6 a 17 anos de idade, e no caso dos professores, na faixa etária aqui de 40 a 49 anos. Então, guardem esses números. Nós temos aqui a visualização, dá para ver claramente aqui os professores, as professoras, principalmente, até porque há uma proporcionalidade de mulheres, principalmente no ensino básico, né, no ensino da rede estadual, e de homens aqui é menor. De homens destacam mais os alunos, principalmente da faixa etária de 6 a 17 anos. E quando a gente está falando de proporcionalidade, nós podemos ver aqui a representação dos meninos, né? Os meninos acabam pegando mais, apesar de termos mais meninas. Então, uma característica aí, mulheres se cuidam mais até mesmo na escola, né? Aqui as características de raça-cor. Como são dados autorreferidos, esses dados, para mim, estão muito distorcidos, né? Então, eu tenho aqui autorreferido como branca, 81%, como pardo, 15%, como negros, 4%, como amarelos, 0,4%, e indígenas, 0,1%. Então, esses dados é o que está lá registrado. Não sei o quanto disso está batendo com a realidade. E quando eu olho para as características clínicas, os estudantes, eles são sintomáticos. Aqui eu estou olhando a rede estadual em relação à coluna, ou seja, em relação ao total aqui. Então, se eu pegar aqui que eu tenho 2.798 estudantes, 61% deles são sintomáticos, 24% são assintomáticos, e tem aqui 406, 15% que tem apenas um sintoma. Os professores, 92% deles são sintomáticos, então a proporção entre professores sintomáticos é muito maior, e que me chama a atenção essa diferença, e aqui está coerente com os demais servidores. Então, quando eu pego aqui os demais servidores, 92%. Então, 92%, alunos, 61% de sintomático. Até aí, tudo bem. A gente está falando de um total de 5.651. Então, aqui eu estou olhando para todas as redes. Rede estadual, privada, municipal e a estadual, que é gerenciada por outras instituições. Então, do universo de 28 mil pessoas, de alunos e professores e trabalhadores da rede estadual de ensino de São Paulo, 77% deles têm manifestação clínica, 77% são sintomáticos, 14% são assintomáticos e 9% têm apenas um registro de sinais e sintomas. Esse caso não deveria nem sequer ter entrado, mas eu não excluí, a gente não excluiu para poder valorizar essa informação. E agora, a distribuição etária. Então, quando a gente olha aqui a faixa etária das crianças, dos alunos, o intervalo interquartílico está dando tá dando 31 anos, então 43 menos 12 aqui. Então, 50% dos estudantes estão aqui entre 12 e 43 anos, ou 50% tem menos de 18 anos. Então, dá para a gente ver mais ou menos essa distribuição que está aqui embaixo. Então, aqui embaixo eu tenho a idade em anos, então dá para ver que a moda entre estudantes ela é unimodal, 17 anos, e entre os trabalhadores e professores ela é bimodal. Então, eu tenho aqui uma moda em 42 anos e uma moda em 50 anos de idade. Isso fica claro pelas características também aqui da distribuição etária. Por que a gente tem que fazer todo esse detalhamento, né? Qual o objetivo de entender um pouco? Primeiro, para a gente poder comparar com outros países, com outros estudos, para ver se as características
de infecção entre a nossa comunidade destoa muito daquelas características apresentadas por outros países. E quando eu olho para cá, na distribuição de casos prováveis, o caso provável aqui, gente, é a informação que foi registrada no CIMED, falando assim, ó, eu tenho PCR positivo, então, esse caso, para mim, eu considerei como ele provável. Por quê? Primeiro, porque a gente não sabe se aquela infecção se deu exatamente num período relacionado à escola. Mas por isso que a gente coloca como provável. A gente tem ali, eu vi que tem registro errado, ou seja, está falando que tem RT-PCR, na prática era um teste rápido, sorológico de captura de anticorpo, cuja infecção foi muito tempo antes. Então, a gente tem muita sujeira, por isso que a gente está considerando como provável caso de Covid na escola, e vamos considerar como confirmado somente depois que fizer a interoperabilidade com o dado da saúde, e a saúde, ou seja, eu pego o CPF do aluno aqui, checo o CPF dele lá no banco de dados da saúde. Se ele estiver lá, eu pego a classificação dele de lá e trago para cá. Se ele não estiver lá, eu pego essa informação dele aqui e colo lá no sistema da saúde. Então, a gente pode ver aqui que dos 3.710 casos que aconteceram na rede de ensino do Estado de São Paulo, nós temos aqui 1.063 casos que ocorreram no município de São Paulo. O município de São Paulo tem 13 distritos sanitários, Guarulhos tem 2, Campinas tem 2. O resto é às vezes você tem apenas um município, às vezes você tem vários municípios dentro de um só. Então, nós temos aqui a distribuição de São José dos Campos. Então, dá para ver claramente que naquela regra de Pareto, né, do 80-20, a gente tem praticamente a região metropolitana de São Paulo, a Grande São Paulo, representando 80% dos casos, praticamente. Então, a gente precisa estudar mais apropriadamente esta região. Isso está sendo feito pela equipe, a gente está apoiando dentro da medida do possível, mas a conclusão que eu chego, baseado num cenário como esse, né, que a gente tem condições de estudar melhor, né, a distribuição aqui, características de faixa etária, características clínicas, características do momento, eu tenho convicção de dizer que escola é um ambiente seguro, mantida as condições de prevenção, proteção, distanciamento físico e cuidados gerais. E é para essa escola que eu venho trabalhando. Agradeço a atenção e me coloco à disposição para tirar dúvidas e comentar e debater um pouco mais. Bom, Wanderson, eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos e contar com você em outras oportunidades aqui nessa reunião, que é uma reunião semanal do Hospital do Rim, da Escola Paulista de Medicina e da disciplina de Nefrologia. E, como eu disse, nós estamos discutindo bastante o assunto do Covid, porque é aquele que influencia nossa capacidade assistencial, nossa vida no cotidiano e todas as nossas atividades nesse período agora, independente da atividade que predomina para cada um de nós, o Covid é o que está mais concentrado. Então, eu queria te agradecer e passar a última palavra para você e agradecer a todos pela presença aí. Um abraço a todos e deixar a última palavra para o Wanderson. Muito obrigado. Bom, professor, eu estou aqui em casa, minha esposa está aqui atrás, que tem que ir para o trabalho, e aqui é tudo complicado, né? Mas é assim mesmo. Bom, primeiro agradecer, doutor Medina, o prazer que eu tenho de trabalhar com o senhor ali na Comissão Médica da Educação e aprender com o senhor e com a sua experiência aí da vivência do dia a dia. Vocês estão na linha de frente, vocês é que estão fazendo as evidências serem descritas, são vocês é que fazem a vida da Covid ser caracterizada. Então, muito desse trabalho que eu estou fazendo é apenas contar uma história que vocês é que estão escrevendo.
Meu papel aí é pequeno nessa história. Doutora Helena Sato, também um prazer enorme trabalhar com você na comissão. Helena é uma das maiores especialistas em imunização do país, talvez do mundo, tem uma experiência muito grande e é uma batalhadora pela causa da educação. Doutor Marco Aurélio Safra e doutora Luciana também são pessoas incríveis com quem eu tenho aprendido muito, muito. E estar aqui com vocês debatendo esse assunto, e eu me coloco à disposição para outros momentos, a gente, quando tiver outras evidências, outras condições de debate que eu puder contribuir, eu estou à disposição, mas principalmente parabenizá-los pelo momento, parabenizá-los pela oportunidade de debater um tema tão caro para a nossa sociedade. Nossa sociedade está entre as que têm o pior nível de ensino do mundo, né? Muita desigualdade, e se nós não lutarmos pela educação, não tem saída para a pandemia. Não tem como sair da pandemia sem educação. E eu acho que se a gente fizer um programa de educação na escola, aliás, saúde na escola, efetivo, de prevenção, de investigação, de vigilância, envolvendo a comunidade escolar, de tal maneira que ela participe da proteção, a gente vai ter uma sociedade muito mais segura. Assim como nós tivemos que fazer com o cinto de segurança, assim como nós tivemos que fazer com outras exigências, obrigações, que as crianças têm um papel fundamental. Então, sabendo que as crianças têm menor risco, transmitem menos, os estudos estão demonstrando cotidianamente, vamos voltar com as escolas de modo gradual, proporcional, com proteção, revisando as escolas. Não é possível. Aqueles que ainda estão falando assim, mas a escola não tem banheiro, não tem ventilação. Então, lute para que essa escola tenha banheiro e ventilação. Não só fale assim, a escola tem que ficar fechada. Vai lá no Conselho Municipal da Educação, no Conselho Municipal de Saúde, participe desse debate e promova, faça mutirões, faça campanha, bota a escola para cima. Não dá para simplesmente, isso agora eu tenho que ficar em casa e tal. E muitos estão fazendo muita coisa legal, muita coisa legal. Graças a Deus, tem muitos professores sérios, comprometidos, conscientes da sua responsabilidade social. Tem outros que não são, e tem outros que estão com medo. Para os que estão com medo, eu recomendo terapias e atividades comunitárias para o enfrentamento dos medos, de forma coletiva e individual. Para os que são negacionistas e que estão lutando, usando a bandeira da educação para uma luta política, para esses eu digo que a luta vai continuar, porque eu vou continuar lutando pela abertura da escola. E para aqueles que voltaram, estaremos de olho, porque nós queremos que a escola seja e continue sendo segura. E para isso não podem relaxar. Na hora do cafezinho, na hora da confraternização, não tem essa coisa de festinha, abraço, aglomeração. É o tempo inteiro usando máscara, cuidados, porque é assim que a gente vai conviver. Vocês aí no Hospital do Rim devem ter várias experiências de médicos, enfermeiros que estão trabalhando na linha de frente, se expondo cotidianamente, até hoje não ficaram doentes, porque estão tomando todas as medidas de cuidado e prevenção. Então, é nesse sentido que eu queria deixar meu último recado, doutor Medina. Mais uma vez, obrigado, estou sempre à disposição e sou um fã de vocês, do trabalho de vocês. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado, Wanderson. E na próxima semana, a doutora Jaqueline Ota vai fazer uma apresentação sobre síndrome pós-Covid. Muito obrigado a todos aí, muito obrigado, Wanderson.